a gente vê vários momentos da história da sexualidade da mulher, né? Se a gente for olhar para a contemporaneidade, para hoje, a gente ainda vê muito obscurantismo dentro dessa história da sexualidade da mulher, né? E aí a gente vê muito da religião por trás disso, certo? A gente vê muito que a sexualidade feminina ela foi encoberta, talvez, pelo advento do cristianismo e da religião, tá bom? Porque quando a gente entra na antiguidade, a gente vê uma mulher mais fortalecida nesse sentido. Tá? A mulher tinha mais liberdade, ela não tinha o respeito ao seu corpo pelo homem, tá bom? Assim, quando a gente fala de respeito, é o homem esperar pelo desejo da mulher, tá entendendo? O homem respeitar o momento da mulher, não. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando com liberdade, né? Ela tinha mais liberdade para despertar a sua sexualidade, entendeu? Mas, inclusive, a sexualidade era muito discutida na antiguidade, se discutia, né? Se discutia entre as mulheres, se discutia entre as crianças, tá certo? Mas ainda existia a questão do sobrepoder do homem, não é? Tanto é que a gente via as relações heterossexuais, não é? E muitas vezes o homem exigindo da mulher o seu papel de sexo feminino, como uma geradora, não é? Uma geradora de filhos para eles, não é isso? Porque eles tinham a necessidade de ter o primogênito, de ter o filho varão, né? Para dar continuidade, então eles viam muito isso na mulher ainda, e por essa razão, por elas não terem o seu corpo muito respeitado, não é, pelo homem nesse sentido, elas muitas vezes procuravam as relações homossexuais, não é? Porque entre elas se respeitavam mais enquanto corpo, né? Os seus sentimentos, o próprio, como é que eu posso dizer? O sentimento mesmo, né? Elas são mais respeitadas, uma respeitava a outra nesse sentido, não é? Apesar de que elas se sentiam um pouco de liberdade com o sexo oposto também. Na antiguidade, a gente vê isso. Quando isso vem passando para a Idade Média, onde a gente vê um poder muito grande da religião, né, aí a mulher já é mais retraída, tá certo? Aí vem uma repressão muito grande sobre a mulher. Não é? A religião coloca a mulher, primeiro, como pecadora, não é? Como pecadora. Tá? A Eva é o fruto do pecado, não é? Então vem essa figura da mulher relacionada ao pecado. E depois a religião coloca a mulher como procriadora, né? Então o sexo para ela é para procriar, tá? Então isso é muito fortalecido com a força da religião a partir da Idade Média, não é? E até o século XX, século XIX, início do século XX, isso é muito fortalecido. A partir do século XX é que a gente vê o maior movimento feminino, não é? Para lutar contra essa questão e se libertar um pouco mais, enquanto gênero feminino, enquanto mulher, enquanto alguém que pode lutar pelos seus direitos como um todo, né? E dentro desses direitos, o direito a uma sexualidade, né? A gente vê muito isso. Na antiguidade, as pessoas que nasciam com deficiência, infelizmente, elas eram dirigidas à morte, não é? Elas eram dirigidas à morte. Na Grécia Antiga, quando uma família, quando um homem ele tinha um filho nascido com deficiência, ele próprio, o próprio pai, era orientado a dar fim à vida do seu filho,
né? Era como algo que não fosse servir para nada da sociedade, na sociedade, era vista dessa forma mesmo. A sociedade espartana na Grécia era uma sociedade onde a luta, o exército, a guerra era tudo que se né? Tudo que se pensava. E como é que uma pessoa com deficiência iria lutar numa guerra? Não é? Como é que iria defender o mundo grego numa guerra? Então, não tinha serventia, era exatamente isso. Eles não viam a pessoa com deficiência com nenhuma serventia na sociedade. Então, era dirigida mesmo para a morte. Tá? Em alguns casos, eles eram abandonados, e quando abandonados, muitos dos escravos recolhiam essas crianças, tá, para utilizá-las como pedintes, para irem para a rua pedir esmolas, não é? Com o fortalecimento do cristianismo, né, na Idade Média, com o advento da igreja mais forte, o que a gente vê? Um atendimento assistencial, tá? Aí a igreja passa a olhar as pessoas com deficiência de uma outra forma e passa a dar uma certa assistência, não é? Às pessoas com deficiência, mas não para atender toda uma sociedade, não é? Para atender toda uma sociedade. É como se fosse um trabalho social ainda muito pequeno que a gente via, tá? Mas já tinha um pouco esse olhar, tá? Mas sempre uma discriminação muito grande dentro da sociedade, né? A gente sempre via entre as pessoas que pediam esmolas uma grande quantidade de pessoas com deficiência física por serem abandonados mesmo pelas suas famílias, não é? Até bem pouco tempo é que a gente vê uma maior legislação, não é? De assistência social e de cuidado e de um outro olhar da sociedade para as pessoas com maiores necessidades específicas. Não é isso? Inclusive com toda uma legislação, né? Hoje a gente tem toda uma legislação que dá um maior apoio às pessoas com necessidades específicas. A mulher era a procriadora, não é? Então, como é que ela iria constituir uma família para gerar filhos se ela tinha uma deficiência e poderia, por isso, gerar filhos com deficiência? Tá entendendo? Então, se a pessoa com deficiência não era bem vista na sociedade, né, a mulher com deficiência, ela jamais seria vista como uma pessoa que poderia gerar outras pessoas. Tá compreendendo? Então, assim, é como se ela fosse contaminar aquela família, né? Exatamente isso. Ela iria contaminar a família, iria gerar outras e outras pessoas também com deficiência, ou seja, né, ela era totalmente abandonada, mal vista mesmo dentro da sociedade. É como se o sexo, por prazer, estivesse ligado à vulgaridade. Tá entendendo? Algo que é vulgar, não é? O orgasmo é algo que é vulgar. Então, a mulher, talvez pela maternidade, né? E talvez por ser a geradora, né, de outras pessoas, ela não pode ter essa visão vulgar. Ela tem que ser um pouco digamos assim, santificada. Não seria santificada, mas poupada, eu acho, né? Poupada de algumas questões mais vulgares, tá? E por isso ela não é dada a ela essa emancipação, né? Essa emancipação de se conhecer e de ter prazeres com algo que é considerado vulgar, como o prazer a partir do sexo. Toda pessoa, né, seja homem, seja mulher, ela já carrega um peso por ser deficiente.
tá? Infelizmente. E aí a mulher é como se juntasse, né, as duas dificuldades. Por ser mulher, ela já carrega um peso muito grande, né? Existe a discriminação, a gente sabe da sociedade, de que o homem é mais forte do que a mulher, de que o homem tem mais direitos, enfim. Até hoje, se a gente for fazer estudos na sociedade, apesar de em toda a sociedade o gênero feminino tem maior número do que o gênero masculino, né? Ou seja, nós temos mais mulheres do que homens, né? No mundo, mesmo assim, o homem ainda tem mais força do que a mulher dentro da nossa sociedade. Quando eu falo não é força física, não, né? É força enquanto poder mesmo, tá? E então, né, fica mais difícil ainda. Ela já carrega esse peso de estar sempre tendo que lutar pelos seus direitos dentro da sociedade, a mulher, e a mulher com deficiência, então, né, tem duas coisas para lutar aí, né? Lutar enquanto mulher e lutar enquanto deficiente por conta da grande discriminação que a gente sabe que existe com relação às pessoas com necessidades específicas na nossa sociedade.